Tenho ouvido falar tanto de alternadores de automóvel transformados em geradores de ímãs permanentes para funcionarem em turbinas eólicas que me senti quase na obrigação de modificar também um alternador. Perdi alguns vídeos que fiz do início dos trabalhos da modificação deste alternador, que era de um Renault dos anos 80, mas eu comecei o trabalho desmontando, claro, o aparelho e depois cortando as peças do rotor junto às paredes verticais onde está o traço branco. Estas peças, que funcionavam como ímãs quando chegava a energia vinda da bateria até à bobina que está por debaixo, não tinham espessura suficiente para as desgastar ou furar e aí aplicar ímãs que fossem fortes o suficiente para que o sistema viesse a funcionar em boas condições. Depois de constatar esses pormenores, decidi cortar as peças e retirar a bobina, enchendo a parte que estava preenchida com a bobina e as peças metálicas com argamassa de cimento. Acham estranho? Pois olhem que eu não, pois já estou habituado a utilizar cimento em obras inimagináveis e que até podem parecer à partida um pouco loucas ou até estúpidas, dependendo de quem faz a avaliação. Bem, vamos lá mostrar como fiz este trabalho, que devo dizer desde já ficou ótimo. O alternador foi transformado em gerador de corrente contínua, produz energia capaz de carregar rapidamente uma bateria de automóvel, desde que seja rodado com rotações suficientes para isso e com a garantia absoluta de que os ímãs nunca se irão soltar ou deslocar. Depois de ter enchido a concavidade do rotor com argamassa de areia e cimento em partes iguais, que introduzi através dos orifícios laterais, depois de ter tapado toda a restante concavidade do rotor, esperei pelo dia seguinte e, antes que a argamassa ficasse muito dura, abri 8 concavidades retangulares onde iria mais tarde, quando a massa estivesse completamente seca, colar barras de ímãs de neodímio. Entretanto, os planos que tinha para aplicar ímãs retangulares foram alterados porque ainda tinha armazém ímãs de disco em número suficiente e decidi que os podia utilizar poupando dinheiro sem que o projeto perdesse qualidade. Decidi colocar 2 ímãs colados entre si e aplicá-los, tendo feito furos com broca de diamante para que coubessem 2 ímãs. Colei os ímãs nos furos abertos na argamassa na posição correta, ou seja, respeitando as posições norte-sul e, depois da cola estar seca,
respaldei o rotor com mais argamassa, de tal modo que os ímãs, para além de já terem sido colados, ficaram chumbados no cimento, de tal modo que deve ser completamente impossível que se movam dali. Depois, esperei mais um dia para que tudo estivesse seco e procedi à montagem do gerador. De notar que, para além das modificações já mostradas, apenas é preciso retirar a peça que contém as escovas, não é necessário mexer em mais nada. Bastando ligar 2 fios aos parafusos já existentes no alternador e a energia sai por aí em fluxo contínuo. O parafuso mais grosso é o positivo e o mais fino o negativo. Se por acaso alguém quiser seguir esta ideia original e meio louca, convém que, a seguir à colocação do cimento no rotor, deixe a peça a secar à sombra e, se estiver calor, deve ir molhando ou de preferência envolver a peça em um pano molhado para que o cimento seque lentamente sem abrir brechas. Uma coisa para mim é certa. Este é capaz de ser um dos melhores e mais seguros métodos de modificar um alternador. Ele vai ficar bom e a produzir muita energia, mas se serve para gerador eólico ou não, isso agora já é outra história que contarei no próximo vídeo depois de ter testado este, para mim, e sem falsas modéstias, magnífico trabalho. Não percam o próximo vídeo, onde irei mostrar os testes que fiz e ponderar sobre se vale a pena ou não aplicar este gerador em uma turbina eólica. Esta é a turbina onde tenciono aplicar o gerador. Ela, de momento, está livre e a rodar ininterruptamente, sem vento praticamente nenhum,
o que atesta a sua boa calibração. Se não funcionar esta turbina, certamente que não funciona em mais nenhuma da mesma ordem de grandeza.